Vamos lá, dando continuidade à aula anterior, que nós estamos ainda no reino protista, nós estávamos falando na aula passada, nós iniciamos a falar na aula passada sobre esses indivíduos desse reino, que é particularmente fascinante e que aborda uma série de indivíduos que nós não conhecemos, não está no nosso dia a dia. Primeiro, porque não moramos no litoral, ou seja, próximo a mar, a regiões marítimas, ou seja, com mar, né? E segundo, porque são microscópicos. A não ser que você tenha uma visão muito boa, você não consegue ver os protozoários, além de algas microscópicas, né, que nós vimos na aula passada. E hoje nós vamos dar continuidade sobre os indivíduos desse grupo, dos protozoários. Tranquilo? Vimos na aula passada sobre as algas. Lembrando que os protozoários fazem parte do grupo, perdão, os protistas, eles compreendem os indivíduos que são conhecidos como protozoários e os indivíduos que são conhecidos como algas. As algas e os protozoários fazem parte do reino protista. Beleza? Então, falamos na aula passada sobre esses indivíduos. Primeiro, falamos sobre as algas. As algas são aqueles indivíduos fotossintetizantes que são unicelulares ou pluricelulares, vocês lembram? Aí nós abordamos os unicelulares e os pluricelulares, que são aquelas algas que, por exemplo, nós ingerimos, nós consumimos no sushi. Tranquilo? Então hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os protozoários em si, né? Eu falei de um protozoário genérico lá no início da aula passada, sobre um protozoário genérico. Pois é, hoje vamos falar mais a fundo sobre eles. Tranquilo? Então vamos lá, abram o livro de vocês, abram o caderno de vocês e façam anotações. Lembrando que as anotações, elas ajudam no entendimento de vocês além da fixação e também ajudam na resolução de exercício. Tranquilo? Abram o livro de vocês, estejam acompanhando comigo no livro de vocês. Vamos lá. Vejam aqui esse protozoário. Esse aqui é um protozoário genérico. Um protozoário, e a gente vai ver que existem vários tipos de protozoário. E vamos ver também que eles são restritos ao ambiente e à forma de alimentação. Tranquilo? Então, o que são os protozoários? Os protozoários são indivíduos unicelulares ou coloniais. Assim como as algas, eles podem ser ou unicelulares ou, no caso dos protozoários, né, coloniais. O que seria isso, coloniais? Coloniais nada mais são do que indivíduos unicelulares que juntinhos se ajudam em alimentação, ajudam em proteção. É como se fosse uma aldeia, então eles são uma colônia. São vários indivíduos unicelulares formando uma colônia, tranquilo? Uma colônia não é um indivíduo. Uma colônia não é um indivíduo. Como, por exemplo, nós somos pluricelulares, né? Nós somos formados por várias células. Mas nós somos um indivíduo em si, ok? Nós somos um indivíduo, não somos uma colônia. Tranquilo? Esses indivíduos, eles formam colônias. Eles podem ser ou coloniais ou unicelulares. Aí eles são encontrados em água salgada, em água doce e em ambientes úmidos. Eles são encontrados nessas áreas. Lembrando que os indivíduos protozoários, eles configuram para várias doenças. Assim como as bactérias. Você lembra das bactérias? Nas bactérias nós tínhamos os indivíduos fotossintetizantes, ou seja, que realizavam fotossíntese, e os indivíduos que não realizavam fotossíntese. Esses indivíduos que não realizavam fotossíntese, eles podiam ser parasitas. Nem todas as bactérias causam algum tipo de doença, mas algumas causam doença sim. Assim como os protozoários. Os protozoários nem todos causam doença, mas alguns sim. Tranquilo, meninos? Então vamos lá. Aqui a gente tem um protozoário genérico, né? Eu já apresentei esse esquema aqui para vocês na aula passada, mas vamos reforçar. O protozoário genérico, ele como indivíduo eucarionte, ou seja, ele possui um material genético e envolvido por um núcleo. O material genético está dentro do núcleo. Ele é eucarionte, então aqui tem um núcleo.
Ele tem um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil ele forma vesículas, também chamadas de vácuo. Tem um citostoma. O citostoma, gente, como eu falei na aula passada, ele é análogo à nossa boca. Então, ele é muito semelhante ele cumpre a função da nossa boca. Então, está aqui o suco oral, o citostoma, que forma uma vesícula e engloba o material, o alimento que ele está se alimentando, né? Do que ele está se alimentando. Essa vesícula vai digerir o que ele englobou, o que ele colocou para dentro e vai colocar para fora. Tranquilo? Aí em volta de alguns protozoários tem vários cílios. Ó. Vocês vão ver que nem todos os protozoários são ciliados. Cílios são esses pelinhos aqui. E ele utiliza nada mais do que nadar. Ele nada no ambiente, ele se movimenta com o ambiente. Nem todos têm cílios e tem outras formas de locomoção, como a gente vai ver lá mais para frente. E aqui está o protozoário em imagem de microscópio óptico. Então, vamos lá. Os protozoários eles se apresentam no ambiente, né, principalmente aquático, e eles precisam de alguns métodos, algumas estratégias para poderem se locomover, ou seja, se movimentar no ambiente. Então, eles podem ser ou terem apêndices que se formam e se decompõem em movimentos que nós conhecemos como movimentos ameboides, né? Então, esses pseudópodes, né, que nós conhecemos, pseudópodes, pseudo quer dizer falso, podes quer dizer pés, então são falsos pés. Por quê? Porque não são pés verdadeiros. Então ele estica, aí contrai, estica e contrai em um movimento conhecido como movimento ameboide. Aí a gente tem aqui um exemplo clássico, né, de protozoários que têm pseudópodes, que são as amebas, né? Então você já deve ter pego uma amoeba, né? Então a amoeba ela tem aquele formato. Então a ameba ela é semelhante àquilo. Ela é molenga e se movimenta em movimentos ameboides. Tranquilo? Temos os ciliares, né, que eu apresentei no slide anterior para vocês, que tem a célula, a membrana plasmática, revestida por cílios. E esses cílios eles batem e ajudam o indivíduo a se movimentar. E temos os flagelados, né? Como, por exemplo, aqui temos Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que causa uma doença que nós vamos conhecer mais lá pra frente, tranquilo? Sem spoiler. Então, ele tem o que a gente chama de flagelo, né? Vocês viram flagelo em bactéria. Vocês viram que algumas bactérias têm flagelo, né? Que nada mais é do que aquele rabinho que a célula tem para se locomover. Isso aqui é uma imagem de uma microscopia óptica, ou seja, de um microscópio óptico. Isso em vermelho que vocês de amostra de sangue, né? Isso em vermelho que vocês estão vendo são células sanguíneas, tá vendo essas bolinhas? E esse indivíduo aqui, ó, parece uma lombriga, mas não é. É um indivíduo microscópico, não conseguimos ver a olho nu. É um protozoário que ele tem um flagelo, tranquilo? Ele é flagelado, que é esse rabinho que ele usa para nadar, tranquilo? Quanto à reprodução, assim como as algas, esses indivíduos eles podem se reproduzir tanto da forma sexuada, ou seja, trocando material genético, principalmente através da conjugação. Vocês lembram da conjugação lá em bactéria? Que uma bactéria doa um pedaço do material genético para outra que não tem, através de um pilo sexual. Vocês lembram que ela penetra outra bactéria com um pilo sexual? A mesma coisa é a reprodução sexuada nos protozoários. E temos a segunda forma, que é a forma assexuada, ou seja, não precisa de troca de material genético. Muito parecido com as bactérias também. Então temos uma célula mãe, né? Pegamos aqui nossa amiga amebinha, como exemplo de novo. Ela duplica o núcleo, ou seja, duplica o material genético e parte seu citoplasma no meio, formando assim duas células, filhas idênticas à célula mãe. Tranquilo? Essa é a reprodução assexuada. Como falei para vocês, algumas amebas elas causam alguns problemas sociais, principalmente relacionados à doença, né? Então a gente tem o que a gente chama de protozoonoses, que são doenças que são causadas por protozoários e estão associadas a animais, ou agente ou terceiro, como vocês vão ver, que são cães, ratos, mosquitos, barbeiros. Tranquilo? Então vamos ver cada um deles.
como exemplo. Primeiro nós temos a amebise. A amebise é uma doença causada pela nossa amiguinha ameba. A amebinha ela está dentro da água que nós ingerimos ou em alimentos frescos. Então o que acontece? A nossa amiga amebinha estando dentro da água e em alimentos frescos, né? A nossa amebinha, conhecida como entoameba histolítica, ou seja, a entoameba histolítica, quando ingerida de uma dessas formas, ela entra no nosso intestino, tanto grosso quanto delgado, e começa a causar ferimentos no nosso intestino, causando assim a diarreia seguida de sangue, diarreia sanguínea, né? Que junto com o cocôzinho sai sangue, além de fortes dores abdominais e uma série de outros sintomas, tranquilo? Então, a ameba em excesso no nosso organismo causa esses sintomas nada agradáveis. Próximo, a gente tem a doença de Chagas, né? A famosa doença de Chagas, muito conhecida aqui na nossa região, principalmente por causa do açaí, né? Por causa desse bichinho aqui, ó, desse carinha aqui, que é o agora me fugiu o nome desse, que é o barbeiro. Perdão, que é o barbeiro. Bom, a doença ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é esse bichinho aqui, ó. Ele é um protozoário flagelado. Isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico, uma amostra sanguínea. Então, em bolinha, vocês estão vendo células sanguíneas, mais especificamente hemácias. E em volta nós temos, né, que essas tripinhas aqui, que nada mais são do que células de protozoários, mais especificamente o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, tranquilo? Então ele é causado pelo Trypanosoma cruzi. Quando o indivíduo infectado ele tem como característica principalmente a inflamação do coração e do fígado. Por isso que tem aquela lenda, né, aquela história do que o indivíduo que ele teve doença de Chagas, ele tem um coração grande, porque essa doença ela causa inchaço no coração e pode afetar o sistema cardiovascular, né, principalmente relacionado a derrame e essas outras coisas, além do fígado, né, que é um órgão muito importante para digestão e regulação hormonal. E esses indivíduos eles só podem ser transmitidos através do Trypanosoma do barbeiro, perdão. Sem a picada do barbeiro, a pessoa não tem contato com o Trypanosoma. O próximo é o calazar, também conhecida como leishmaniose, né? A leishmaniose visceral ou cutânea tem algumas diferenças. Eu vou explicar aqui na aula de hoje. Ela é uma doença causada pelo protozoário Leishmania chagas, que é esse indivíduo aqui, ó, que também é um protozoário flagelado. A infecção causa no humano inchaço em órgãos internos, como baço e fígado, além de queda de pelo. Aí a gente tem uma separação, né, da leishmaniose visceral, que causa um inchaço e a inflamação de órgãos internos, como por exemplo o baço e o fígado. Essa é a leishmaniose visceral. E temos outro tipo de leishmaniose, que é a leishmaniose cutânea, a leishmaniose da pele. Tranquilo? Que nada mais é do que a queda de pelos. Então vocês já devem ter visto aquele cachorro com leishmaniose, né? Que ele tem a queda de pelo brusca, né? E por último temos a malária. A malária ela é muito conhecida, né? Inclusive é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem, né? Já registradas no registro histórico. Ela é uma doença causada pelo protozoário do gênero Plasmodium. Então esse indivíduo aqui, ó, em roxo, é uma amostra sanguínea também, são células sanguíneas. O roxinho aqui é o Plasmodium. E os sintomas nada mais são do que vômito, febre alta e dores no corpo. O Plasmodium, perdão, eu esqueci de falar, assim como a leishmaniose chagas, só é transmitida através de picada de mosquito, né? Que é esse bichinho aqui, ó, que é o mosquito da espécie Lutsomia longipalpis, né? Que é esse indivíduo aqui, o Lutsomia longipalpis, mais conhecido como mosquito palha. Ele pica o indivíduo infectado e leva a leishmaniose, né, que é o protozoário, para outros indivíduos. Assim também é o Plasmodium, né, que é o protozoário
que causa a malária. Ele é levado pelo mosquito do gênero Anopheles, que é esse bichinho aqui, para outros indivíduos. Tranquilo? Bom, a aula de hoje por isso fica aqui, então fechamos aqui protozoários, tranquilo? Estejam muito atentos para as minhas instruções no grupo. No grupo eu dou instruções claras, então estejam bem atentos para isso, tranquilo?